Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Dentro daquilo que a gente viu sobre a história do yoga, tá? Isso é uma abordagem que a gente faz aqui de olhar a história da literatura do yoga, né? Olhar os textos do yoga, né? Claro que esses textos têm sempre uma relação com coisas que estão acontecendo dentro daquela sociedade, né? Mas a grande beleza desses textos, né, assim eu vejo, assim como também está presente em outros textos de outras literaturas, não do yoga, né, é eles falarem para além desse lugar social que está se vivendo ali, né? Então, a gente vai ver aqui, dentro do Yoga Sutra, a beleza disso quando o Patanjali fala, por exemplo, sobre a mente, né? E a gente vai olhando quando o Patanjali fala sobre a mente aqui e a gente consegue reconhecer, né, coisas que ele fala sobre a mente na nossa mente. É isso que eu digo que é atemporal, determinadas coisas que estão presentes nesses textos, né? Para você adotar essa postura dentro do estudo, né? Inclusive essa postura que a gente viu em relação à prática, que é uma postura de autonomia. Ah, isso faz sentido para mim. Ah, isso não faz sentido para mim. Isso fala para mim. Isso não fala para mim, né? Então, essa é a minha sugestão. Mas dentro da forma que eu vejo, da forma que eu estudei esse texto, ele fala muita coisa para a gente hoje, né? E eu tenho certeza que vai continuar falando por muito tempo, como vários outros textos dentro da literatura, como Mahabharata, como a Ilíada, a Odisseia, como outros textos falam, né? Só que aqui é um texto que ele é escrito exatamente com esse intuito de... Ele não é um... Eu falei Ilíada, Odisseia, Mahabharata, esses textos são textos que são considerados épicos, né? Então, eles têm uma psicologia profunda ali, se a gente for ver na forma como as histórias são contadas, nas falas. Então, às vezes, parece que abre parênteses assim, e vem uma fala de sabedoria a partir de um personagem específico, né? Só que aqui, nesse formato de sutra, né, não tem história, não tem uma historinha sendo contada, né? Tem até outros textos dentro do yoga que têm ensinamentos e vêm a partir de historinhas. Então, por exemplo, tem textos como o Vijnana Bhairava Tantra e outros textos tântricos que começam com uma historinha, as próprias Upanishads, né? Eu comentei aqui com vocês. Começam com uma história entre dois personagens, duas pessoas, e aí é que eles se encontram e ali vai começar o ensinamento. Os próprios textos de Hatha Yoga, que parte do princípio da origem do Hatha Yoga, é uma história, né? É uma história de uma pessoa que está assistindo Shiva passar os ensinamentos para Shakti e essa pessoa escuta esses ensinamentos e aí nasce o Hatha Yoga aqui para a gente, né? Resumindo bastante. Aqui no Yoga Sutra, a gente vai ver, não é o texto que traz uma historinha introdutória e tal, é um texto que já vai começar, pum, com definição, né? E assim ele vai até o final, né? Trazendo definições, trazendo explicações sobre a mente, né? E o formato no qual ele é escrito, né, é um formato que é mais comum num período específico da Índia, né, o período que esse texto nasceu, o período dos sutras, né, no qual não é verso, né, como a Bhagavad Gita, por exemplo, como as Upanishads, por exemplo. Aqui é um formato de sutra. O que é sutra? É uma frase mais enxuta possível, certo?
Não sei se você tem alguma familiaridade com a poesia chinesa, a poesia japonesa. A poesia chinesa, a poesia japonesa é quase, a gente não diz que é sutra, né, o haikai e tal, não é sutra, mas é assim, é um pum, tá? O mais simples possível, o mais enxuto possível, né? Ali dentro dessa forma literária que é da poesia chinesa e japonesa tem um efeito específico, tem um propósito específico. Aqui é outro. E um dos propósitos aqui, algumas partes, inclusive as definições e a própria definição de yoga muitas vezes fica meio lacônica, né? Fica meio assim, a gente fica, tá, o que a gente pode entender disso? E por que isso acontece? Porque a gente não consegue dissociar, e isso é muito importante da gente falar, o texto de uma tradição de conhecimento. A mesma coisa a gente pode dizer dentro do Hatha Yoga. O Hatha Yoga, existe sistematização dentro do Hatha Yoga, né? Então, por exemplo, a gente pega os textos de Hatha Yoga, a gente não pode dizer que é outra coisa além de uma sistematização, né? Mas vamos trocar a palavra. É uma narrativa do que aqueles Hatha Yogis faziam ali. Olha, a gente faz isso. Asana, Pranayama, Mudra, bandas. O Hatha Yoga é isso, aí tem uma definição do que é Hatha Yoga. Agora, ao esse grupo definir o que é Hatha Yoga, ele não está excluindo o Yoga, excluindo o Vedanta, excluindo tudo, todo o resto. Eles estão definindo uma prática que eles fazem específica. Então, um grupo de capoeira de Angola, né, que, sei lá, fale o que faz, ou uma pessoa escreva o livro sobre a capoeira de Angola, ela não está negando outros formatos da capoeira. Ele está narrando e escrevendo aquilo que ele faz. É isso.